esposo, nós sabemos que isso é um grande milagre. É um milagre da parte de Deus, né? Deus, quando nos faz promessas, Ele cumpre. Eu creio, Pai. Deus, Ele é maravilhoso e fiel. Era o sonho do Gabriel. Não que eu não quisesse, mas a gente prega a palavra, viaja, faz a obra de Deus, a gente nunca espera dois de uma vez assim. Mas o Senhor havia usado um pastor que eu não conheço. Assim que a gente tinha casado, em 2 anos nós nos casamos, 2 anos e pouco. E com 6 meses de casamento, o Senhor usou um pastor. Ele não conhecia, eu muito menos a ele. Ele olhou para mim e falou assim: Deus vai te dar filho, irmão, mas o Senhor vai te mandar 2. A gente olha para o profeta assim, faz aquela cara de amém, sabe? E o profeta se emocionou, mas quando Deus cumpre, quando é Deus que fala, acontece. Foi Deus que falou. Obrigada. E eu estou muito grata ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu vou aproveitando as oportunidades que eu estou pregando, mais final do ano eles nascem, e aí a gente vai parar um pouquinho e depois a gente volta com 2 bebês. Aí a igreja vai conhecer os nenéns, vão ficar ali, a gente vai pregar, vai louvar, fazer a obra, porque filho não é empecilho para nada. Eles vão nos ajudar e são contribuição do testemunho que Deus fez em nossas vidas. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero orar antes de ministrar, porque eu sempre gosto de orar. Amado Espírito Santo de Deus, Pai Santo, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és digno de toda a honra, toda a glória, poder, louvor e toda a adoração. Nessa noite eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, pensamentos, atitudes e palavras que não te glorificam. Deus, Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já se faz presente neste ambiente, Senhor. Pai, uma vez mais, por intermédio, Senhor, da revelação do Teu Espírito Santo, nos dê a palavra. Pai, fala conosco, Espírito, sobre aquilo que precisamos nessa noite ouvir. Deus, traz a Tua direção, Senhor. Aleluia. Espírito Santo, nos dá discernimento da Tua vontade. Glória. Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, através da Tua palavra. Não venhamos, Senhor, ser ouvintes esquecidos da Tua palavra, mas cumpridores daquilo que o Senhor está falando por intermédio dos Teus profetas, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, uma vez mais, usa esse vaso de barro que eu sou em Tuas mãos e glorifica Jesus Cristo, porque o vaso é de barro, mas a excelência é toda tua. Pai, em nome de Jesus, derrama a unção sobre este lugar. Derrama o Teu fluir, Espírito Santo. Emanuel, nessa noite, uma vez mais, fala com a Tua igreja por intermédio da minha vida, em nome de Jesus. E eu te darei a honra, a glória, o poder e toda a adoração. Aleluia. A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração no livro de Salmos 139, apenas um versículo. Eu amo esse Salmos, ele é maravilhoso, fala muito ao meu coração. Eu gosto dele por completo, mas o Senhor me deu apenas o versículo 23. Salmo 139, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Quem está aqui pronto para ser sondado por Deus? Você tem certeza que você quer que o Espírito Santo sonde você? Você tem certeza que você quer que Deus conheça os seus pensamentos? Prova-me e conheça os meus pensamentos. Sonda-me, ó Deus. O Senhor nos conhece, nos esquadrinha. Esse salmo vai falar que o Senhor nos conhece desde nós, ali sendo pessoas informes no ventre de nossa mãe. Quando nós não tínhamos forma, quando éramos embriões, quando nossa mãe e nosso pai nem sequer sabiam que nós iríamos ser gerados. Eles nem sequer imaginavam que nós já estávamos ali no ventre. Deus já nos conhecia.
A vida para nós cristãos não começa na fecundação. A vida para nós começa quando Deus desaja, quando o Senhor começa a criar na eternidade um ser humano, uma pessoa, a sua imagem, a sua semelhança. Ele decide que é o tempo dele, de nós povoarmos a terra. Cada um de nós foi escolhido por Deus para viver nesta terra por um determinado tempo. Hoje nós estamos vivendo nesse ano de 2025, estamos vivendo nesse século, porque Deus nos escolheu para este século. Você e eu, nós poderíamos ter nascido lá atrás nos primórdios. Quem sabe aqui, pessoas que estão entre nós, poderia ser Adão ou poderia ser Eva. Mas Deus não nos escolheu para ser Adão, não nos escolheu para ser Eva, não nos escolheu para ser Caim, não nos escolheu para ser Abel, não nos escolheu para ser os apóstolos. Ele nos escolheu para sermos quem somos hoje, nessa era, nesse tempo. Deus nos escolheu para esse momento, ou seja, você não existe quando foi fecundado pela sua mãe e pelo seu pai. Você existe já no coração, na mente de Deus. Deus já havia te desejado antes mesmo do seu pai e da sua mãe nascer. Ele já sabia que você existiria. O nosso Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente, e é sobre isso que esse salmo vai falar, sobre a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus. Quem acha que pega Deus de surpresa aqui? Ninguém pode pegar o Criador de surpresa. A palavra vai dizer: para onde eu me irei, para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu subir ao céu, o Senhor está aí. Se eu for no mais profundo abismo, aí também o Senhor está. E o profeta Jonas, ele vai nos ensinar isso, que lá no profundo abismo o Senhor estava. Quando ele vai clamar, quando ele vai chamar a presença de Deus, o Senhor responde a sua oração. E lá no ventre daquele ser, daquele peixe gigante, ele é ouvido. Nós sabemos também que lá no céu, no mais alto, o Senhor está. Porque o Senhor, ele vai recolher o profeta Elias em carruagens de fogo, e ele é levado em altos céus. E ninguém mais o encontra, ninguém mais acha. Deus está em todos os lugares. Deus está neste momento agora, por intermédio do teu Santo Espírito, sondando o meu e o seu coração. Ele está aqui agora te esquadrinhando. Eu não sei o que você está pensando nesse momento. Para mim tão pouco interessa, porque não diz respeito, mas diz respeito ao Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra do Senhor vai nos dizer que você tem que ter temor, cuidado, reverência, quando você entra na casa do Deus Todo-Poderoso. Quando você entra nos atos do Senhor, você está dizendo: eis-me aqui, pode me sondar, faz o raio-x, vê os meus pensamentos. Se quiseres um profeta para falar comigo, mas Deus, eu me coloco à tua disposição. Eu sou criatura tua, eu sou filho teu, eu sou a tua imagem, eu sou a tua semelhança, e eu sei que o Senhor me conhece. Mas quantos de nós temos perdido essa consciência que Deus nos sonda? E nós perdemos essa consciência quando nós simplesmente esquecemos de Deus. Não só na igreja, mas no nosso trabalho. Esquecemos de Deus na nossa casa. Esquecemos de Deus quando estamos vendo, assistindo algum filme, alguma série, assistindo algum noticiário. Esquecemos que naquele momento o Senhor está sondando a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. E deixamos a nossa mente livre para pensar, para desejar, para cobiçar tudo aquilo que o nosso coração deseja. E porque Deus nos sonda, aí vai dizer o versículo, o mesmo versículo logo mais abaixo: prova-me. Quantos de nós estamos passando por tribulações, por provações, por situações que muitas vezes não queríamos passar, mas nessa circunstância, Deus está ali, vendo o seu coração e está fazendo você conhecer o seu coração. Deus nos conhece. Ele não vai, nós não iremos pegá-lo de surpresa. Mas talvez você
com seu comportamento, pega você mesmo de surpresa, passando pelas tribulações, pelas provações. O Senhor vai falar na palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, vai falar que o Senhor, Ele vai provar, Ele provou o seu povo. Ele provou o seu povo para saber o que tinha no seu coração. E eu provei vocês, eu humilhei vocês para saber o que tinha no coração de vocês. Você acha que o Senhor, Ele permite que eu e você venhamos passar por situações difíceis simplesmente porque Ele está alheio a quem? Ou porque Ele gosta que a gente sofra? Ele não tem prazer no sofrimento dos homens, mas Ele quer que o nosso coração seja aperfeiçoado. Aleluia! Você nunca vai receber nada de Deus sem antes ser provado por Ele. Glória a Jesus, aleluia! Vai falar que a nossa fé, que é mais preciosa que o ouro, Ele é provado, ela é provada no fogo. Como é que você quer ser aprovado por Deus sem ser provado? O meu coração e o seu coração precisa ser provado por Deus para que Ele libere uma excelência. Nós iremos ser excelentes quando provados e aprovados por Deus. Nós queremos ser excelentes na nossa vida cristã, queremos ser excelentes no nosso trabalho, mas ninguém é excelente sem ser provado. Você precisa ser provado para que Deus veja e para que você saiba o que há no seu coração. Quando Deus te prova, Ele faz você ver o que tem no teu coração. E o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo vai nos mostrar, olha só, você nem sabia, mas você tem raiva no seu coração. Você nem sabia, mas você tem ressentimento no seu coração. E essa prova fez você conhecer o que tinha no seu coração. Agora que você sabe o que tem no seu coração, o que é que você vai fazer com isso? Se nós não formos provados, nós não sabemos o que tem no nosso coração. Você não vai saber. O salmista Davi, ele vai dizer: expurga de mim os meus pecados que são ocultos. Tem pecados que nós carregamos, iniquidades que estão tão ocultas em nossa alma que nós não sabemos. Se não for uma provação, se não for uma tentação, se não for um deserto, se não for uma situação difícil, você nem sabe o que tem lá. Aí você não sabe, você fica se achando crente 100%. O cristão que está pronto para ser arrebatado. Por que você está aqui hoje? Por que eu estou aqui hoje? Porque talvez, além de termos um trabalho missionário, um trabalho de fazer a obra, de anunciar o Evangelho, nós não estamos prontos para ser arrebatados. Nós estamos passando por momentos de provação, estamos tendo a nossa fé aprovada ou provada por Deus para sermos aprovados para o arrebatamento. Você está aqui e eu também para sermos aperfeiçoados no amor de Deus em Cristo Jesus. Sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Essa oração é uma oração muito sincera e é uma oração também muito corajosa. O Senhor vai nos sondar. Ele vai começar a ver coisas em nós que nós vamos talvez nos sentir constrangidos em que Deus veja o que há em nós. Se não for a palavra de Deus, que é a nossa espada e também é um espelho, nós não sabemos quem nós somos. Se você for ler a palavra de Deus, se você for ler um dos livros, para mim, que são os livros mais fortes, que é o livro de Tiago, que vai falar sobre o nosso caráter, a nossa natureza caída e muitas vezes diabólica, você vai se sentir constrangido em ler esse livro, em saber que a nossa natureza, sem o Espírito Santo, ela é uma natureza deplorável. A sua natureza vai ler a palavra de Deus. Se você for ler o livro de Gálatas, ele vai falar sobre obras da carne e sobre fruto do Espírito. E se nós não estivermos aperfeiçoados no amor de Deus e não tivermos um relacionamento com o Espírito Santo e deixar o próprio, o mesmo Espírito Santo nos sondar, nos provar e nos transformar, que obras mais nojentas que nós fabricamos. Nós temos ódio, nós temos raiva, nós temos ira, nós temos desejos promíscuos em nossa alma.
nós temos cobiças, somos invejosos, nós carregamos tudo isso porque o pecado, que é uma lei que luta contra a lei do Espírito, está lá dentro de nós. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo nos sondar, nos provar e nos purificar naquilo em que nós estamos fazendo mal perante os olhos de Deus, e muitas vezes sem nem perceber ou sem entender, nós seremos obreiros aprovados, que não tem que se envergonhar, mas que maneja muito bem a espada do Espírito. E uma das coisas que o Espírito Santo tem me ensinado na caminhada, que o manejar da espada não é só eu pregar muito bem, não é só eu conhecer o livro de Tiago, o livro de Gálatas, Apocalipse, de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio e todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. O manejar da espada é eu ler um capítulo, ler sequer um versículo e saber aplicar na minha vida. Por quê? Do que é você não se envergonhar? Você não se envergonhar é o pastor te perguntar, irmã Kátia, você sabe o que está no livro de Levítico, capítulo 3, versículo 2? Talvez eu vou dizer para ele, pastor, eu não sei. Ou me envergonhar é eu não saber o que está escrito, gravado de có e salteado? Não. Ou me envergonhar é eu não saber aplicar na minha vida o que diz a palavra de Deus. Muitos estão sendo envergonhados, se envergonhando, e não envergonhando a Cristo, mas se envergonhando, porque leem a palavra, conhecem a palavra, com bom e com suave, que os irmãos vivam em união, mas não sabem viver a união, não sabem viver em unidade. Isso é se envergonhar. Não é você conhecer um versículo, ou não conhecer o versículo, mas é você conhecer, saber, e você não saber aplicar. Tem muita gente com muita letra, muito conhecimento, mas não tem o poder no Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo para vivificar a sua palavra dentro de nós. Espírito Santo de Deus, sonda-me, conhece-me. Quando você falar isso para o Senhor, quando você cantar um hino, dizendo a Deus, olha o meu coração, você precisa ter um entendimento que Ele vai passar por aí. E se tiver algo que não agrada a Ele vai te pedir, Ele vai te convencer, Ele vai tratar contigo, vai te dizer, filho meu, filha minha, expurga isso, porque eu não quero isso na tua vida. Joga isso fora, porque não condiz mais com a sua caminhada de fé. E eu e você precisamos estar disponíveis para jogar fora tudo aquilo que o nosso melhor amigo, o Espírito Santo, nos convencer de jogarmos fora. Sonda-me, Senhor, e conhece-me. Conhece meus pensamentos. Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe quem eu sou. Antes de sair a palavra dos meus lábios, o Senhor tudo sabe. Para onde eu me irei? Deus, o Senhor me conhecia quando eu fui entretecido, criado, formado no ventre de minha mãe, como nas profundezas da terra. Um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão extraordinário, que não se pode medir em palavras. Eu posso pregar para você o dia inteiro, a noite inteira, a semana inteira. Pode descer fogo do céu, mas nunca conseguirei exprimir em palavras, em unção e em poder na terra o quem é o nosso Deus. Ele não se mede em palavras, Ele não cabe no Cronos, Ele não cabe nesse tempo, Ele não cabe aqui nessa terra, porque Ele é extraordinário. Aleluia. E nós achamos que conhecemos a Deus, nós achamos que conhecemos a plenitude de quem Deus é. Sabe por que você acha que você conhece a Deus? Sabe por que você acha? Você acha que você conhece a Deus. Na maioria das vezes nós achamos que conhecemos a Deus. Sabe como fazemos isso? Quando nós nos acostumamos, nos acomodamos com a liturgia do culto, nos acostumamos e nos acomodamos com a nossa vida espiritual, nos acostumamos e nos acomodamos com o nosso jeitinho cristão de viver. Quando nós nos acomodamos e nos acostumamos com a forma que Deus usa os
os profetas e fala com a gente. Achamos que conhecemos a Deus. Eu sei como esse pregador prega. Eu sei como Deus age. Eu sei como Ele cura. Você conhece fragmentos da pessoa de Deus, mas você nunca conhecerá a sua pessoa na totalidade. Eu não posso conhecê-lo. A palavra do Senhor vai dizer que quando formos transformados, nós iremos conhecê-lo face a face, como por Ele nós somos conhecidos. Ainda não houve o arrebatamento da transformação do nosso corpo. Eu nunca poderei conhecer Deus em toda a sua plenitude. Ainda que eu tenha experiências extraordinárias, eu prego os mais lindos sermões. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele não cabe em nós por completo. Ele nos esmagaria se não fosse o eterno, maravilhoso, santo e doce Espírito Santo. A glória de Deus, quando nós sentimos a sua presença, 1%, 2 ou 5%, porque eu não sei numerar, não sei quantificar qual a porcentagem da glória que nós sentimos, parece que a gente vai se consumir, nossas pernas tremem. Quem já teve experiências no físico de sentir a presença, quem já desmaiou de sentir o poder de Deus, sabe do que eu estou falando. Quem não teve essa experiência ainda, eu oro para que você tenha. É extraordinário. Os profetas antigos, quando o Senhor vinha visitar, quando a pessoa do Senhor vinha visitar, o anjo aparecia, como apareceu a Daniel. Eles batiam os joelhos e eles caíam como mortos, porque não podiam suportar a glória de Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele está acima de nós. Todos os dias, você precisa esperar uma nova visitação do Espírito Santo. Todos os dias você precisa entender que Ele pode se manifestar para você como Ele nunca se manifestou. Em 20 anos de Evangelho, 5 anos de Evangelho, 2 anos de Evangelho, 40, 50, todos os dias para Deus são novos. As suas misericórdias, elas nos despertam todas as manhãs. O Senhor vai se manifestar para mim, para você, da maneira que Ele quer, não é da maneira que nós queremos. E é no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle. E cada manifestação de Deus, da sua pessoa para mim e para você, precisa trazer transformação. Se você disser para mim que Deus te visitou, que o Senhor, Ele falou contigo, que a glória de Deus caiu sobre você, e você não foi transformado, eu vou te dizer, não foi Deus que te visitou. Glória. Aleluia. Não foi o Espírito Santo. Não pode ser Deus. Não pode ser a glória de Deus, porque a glória de Deus nos transforma, nos constrange. A palavra do Senhor vai falar no livro de Isaías, que Isaías vai ter um vislumbre da sua glória, vai ter uma visão. E depois da visão que ele tem dessa visitação, ele não pode ser a mesma pessoa. Ele não pode continuar com os mesmos pecados, injustiças, impiedades. Ele não pode. Ele precisa pedir a Deus o que está aqui no Salmo 139. Sonda-me, conhece. Eu sei que o Senhor me conhece. O Senhor me conhece tanto que o Senhor sabe que eu convivo no meio de pessoas impuras. E o Senhor sabe que os meus lábios se contaminarem, os meus lábios também são impuros. E o Senhor sabe que eu não estou pronto para fazer a tua obra. Então, Pai, Deus, eterno Senhor, toca-me nos meus lábios, me purifica da minha maldade. Isaías é transformado quando ele entende que Deus o sonda. E por Deus sondá-lo, ele sabe que ele não é santo. Quando ele vai vislumbrar na glória de Deus, ele vai dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra, não é só essa igreja, não é só a igreja congrego, não é só a irmãzinha, o pastor, a missionária, não. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. A terra está tão cheia da glória de Deus que quando o profeta precisou ser repreendido pelo Senhor por não ouvir a voz de Deus, ele vai usar uma jumenta. Toda a terra
a sua plenitude. Tudo que existe, adore ao Senhor. Os animais do campo louvem ao Senhor. Ervas do campo louvem ao Senhor. Estrela, sol, lua, louvem, exaltem, glorifiquem o nome do Senhor. Tudo que existe é para a sua glória, porque tudo vem dele e volta para ele. Aleluia. Nós precisamos entender isso, que se ele nos sonda, não podemos esconder nada. Isaías entendeu isso. Ele vai entender isso quando ele vai dizer: tu és santo, Senhor. Olha para mim, eu sou impuro. Quem sou eu? Não sou digno de ter essa tamanha visão. E nós nos achamos dignos demais de pregar a palavra de Deus. Nos achamos dignos de cantar um louvor, dignos de ter oportunidade. Quando não temos oportunidade, ficamos zangados. Isaías não se sentiu digno. E eu não estou falando de oportunidade de uma igreja. Ele teve a oportunidade de ver os céus abertos como Estevão viu. Tem gente se contentando com pouco, ficando chateadinho por pouco, porque não canta, porque não prega, porque não lembram dele. Irmão, se eu fosse você, eu ficava chateado por não ver a glória de Deus. Se eu fosse você, eu ficava chateado por não ter mais visão, por não ter revelação, por Deus não me tocar nos sonhos. Quando Deus para de falar comigo nos sonhos, eu começo a ficar incomodada. Eu começo a perguntar: Espírito Santo, o que está acontecendo? Cadê as visões? Cadê os sonhos? O Senhor quer um jejum? O Senhor quer que eu leia mais a palavra? O Senhor quer que eu ore? O Senhor quer que eu faça o quê? E nós estamos perguntando ao Espírito Santo o que Ele quer de nós. Estamos conformados com a nossa roupinha de crente, com a nossa cara na assembleia, e nós não estamos preocupados com, de fato, ver a glória de Deus. Há quanto tempo que você não tem uma revelação do Espírito Santo? Há quanto tempo que você não sente Deus te tocar? Há quanto tempo, sem precisar de intervenção de profeta, você não marcha na sua casa falando em mistérios, em línguas, e vendo glórias e glórias e anjos? Há quanto tempo? Não estou falando de experiências em grupo. É maravilhoso estar aqui, irmãos, e ter essa experiência. Eu quero saber de vida com Deus, experiências contínuas. Aleluia. Tem gente que não suporta ficar sozinho. Por que você não suporta ficar sozinho? Tu não está só, irmão. Eu amo ficar a sós com Deus. Eu amo caminhar e falar com Deus. Eu amo estar na minha casa, no meu quarto, e ter relacionamento com Deus. Ninguém está me vendo, eu não estou pregando, ninguém está olhando para mim, mas eu sei que existe uma glória sobre a minha vida. Eu sei que Ele está me sondando, eu sei que Ele está me limpando, eu sei que Ele está me convencendo dos meus pecados. Sonda-me. Conhece. Quem é que pensa que vai ser arrebatado juntinho, coladinho do irmão que está aí? Não vai não. Nem teu marido, nem tua esposa, nem teus filhos, você vai subir sozinho. Deixa Ele fazer o raio-x da tua alma. Deixa Ele esquadrinhar você. Deixa Ele ver você. Deixa Ele tirar aquilo que não exalta o nome dEle. E deixa Ele colocar aquilo que glorifica o nome dEle. Sonda-me, Senhor, conhece-me. Você não vai se esconder atrás desse vestidinho de irmã, não. Você não vai se esconder atrás desse terno e gravata que você tem. Nós não vamos nos esconder atrás de púlpito, de ministério, de altar. Ele vai nos sondar. E a palavra do Senhor vai falar no livro de Apocalipse, que Ele vai abrir os livros e lá estarão contidas as minhas, as suas obras. Aleluia. Eu creio que é o mesmo livro que Ele vai abrir aqui no Salmo 139. E lá no teu livro, estavam escritos todos os meus dias. É o mesmo livro. Você não pega ele de surpresa. Já estava escrito. Ele te conhece. Ele conhece a intenção do meu coração e do seu coração.
Ele sabe com qual intenção eu prego essa mensagem. Ele sabe com qual intenção você adora o nome dele. Ele sabe com qual intenção você recebe ou não recebe a palavra. Ele te sonda, ele te esquadrinha, ele te vê, ele prova o teu coração, ele prova os teus pensamentos. E ele está aqui, ainda que você não veja com seus olhos naturais, essa casa agora, através da sua palavra, está cheia da sua glória. O Espírito Santo fala comigo nessa noite. Eu vou interpretar a mensagem para você. Até quando você vai resistir ao que Deus tem falado com você? Até quando você vai resistir ao Espírito Santo de Deus? Muitas vezes você pensa que estar aqui, que o pregador fala, que a irmã fala, que o pastor fala, que os irmãos falam. Você sabe quando é o Espírito Santo te convencendo? E você fica resistindo à voz do Espírito Santo. Tem muita gente resistindo à voz do Espírito Santo. Tem muita gente resistindo na cara dele, na palavra. Que palavra é essa? Porque eu ouvi isso, amém? Daqui a pouco acaba a mensagem. É Deus falando contigo. Se conserta. Deixa Ele trabalhar no teu espírito. Até quando você vai achar que vai se esconder de Deus? Até quando você vai achar que vai fugir de se arrepender? Até quando? Conserta agora as tuas veredas, porque em breve a trombeta vai tocar e não vai dar tempo de se consertar. Não vai dar tempo de se limpar. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Você sabe quando Deus fala com você. Você sabe quando tem coisas para consertar, trabalhos de casa para fazer. Somos nós que postergamos, nós que adiamos, nós que dizemos, agora não resolve isso não. Você não sabe o dia e a hora. Você não sabe que prova que ele pode deixar você cair. Vai chegar o dia mau e você precisa estar preparado para passar por ele. Sonda-me, conhece-me. Pedimos tanto para Deus nos conhecer. É tão lindo falar esse salmo no altar, no culto. Sonda-me, Senhor, e conhece-me. É poderoso o que você está falando. Cuidado com o que você pede a Deus, Ele vai passar por aí. Ele vai ver o que está na tua terra, no coração. Ele vai sondar. Moisés, tira as tuas sandálias. O lugar que tu pisa é terra santa. Com esse coraçãozinho aí, Moisés, não. Com esse jeitinho, não. Dessa forma, não. Eu até tenho uma grande obra na tua vida, mas é do meu jeito, da minha forma. Eu até me manifestei a você, mas não é para você continuar do mesmo jeito. Eu manifesto a minha glória para que o homem seja transformado. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. A gente fica se achando quando Deus se manifesta para a gente. É porque eu sou santo. Ele se manifesta para mostrar que Ele é santo. Aleluia. E para te santificar. Glória a Jesus, aleluia. Ele se manifesta a Moisés, Ele se manifesta a Jeremias, Ele se manifesta a Isaías, Ele se manifesta para todos esses profetas, mostrando que Ele é santo. Eu sou santo. Eu sou santo. Ele é santo. E porque Ele é santo, nós precisamos nos santificar todos os nossos dias. Aleluia. Não dá para caminhar com Jesus e andar sem santidade, porque você não está caminhando com Jesus sem santidade. Quem caminha com Jesus é santificado todos os dias. Aleluia, glória a Eu preciso Jesus. que o Senhor me limpe, Jesus. Eu preciso que o Senhor me purifique, Jesus. Eu preciso que o Senhor me santifique. Fica um pouquinho mais. Fica mais comigo, Jesus. O Senhor não pode ir embora, porque se o Senhor
Aleluia. Eu não consigo ser santo. Se você é santo, não é mérito seu. Se eu ando em santidade, não é mérito meu. O mérito é de Cristo. O mérito é da cruz. O mérito é do Espírito Santo de Deus. Glória. A santidade do Senhor precisa voltar a nos constranger. Nós estamos perdendo o temor à palavra, o temor aos profetas, o temor ao Espírito Santo, o temor à revelação de Deus. Nós estamos entrando de qualquer jeito na casa do Pai, na casa do Senhor, vivendo uma vida relaxada. Não tem oração, não tem sacrifício, não tem oferta, não tem vida no Espírito. E Deus está nos chamando para não sermos pessoas acomodadas, pessoas vítimas da vida. Cristãos que agora são vítimas. Vítima porque tudo dói, porque eu fui traumatizado, porque me fizeram. A palavra do Senhor diz que nós somos bem-aventurados se nós passarmos por coisas difíceis, porque os antigos profetas também passaram, mas ninguém mais quer passar. Aleluia, Deus. Ninguém mais quer passar. Ninguém mais quer ser provado. Não. Você tem noção do que é o Evangelho? O Evangelho é o maior tesouro que eu e você podemos ter. O Evangelho é o que mais precioso nós temos. E nós estamos tratando o Evangelho como qualquer coisa, barganhando com Deus. Para de barganhar com Jesus. Você recebeu a salvação de graça, não é mérito seu, não é mérito nosso. Foi Cristo que fez, Ele se esvaziou nu naquela cruz pelos meus e seus pecados, e queremos barganhar com Deus se Ele não faz o que nós queremos, irmãos, independente do que aconteça. Ele é Deus, Ele é santo, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele te esquadrinha, e em breve Ele vai te buscar para você morar na Nova Jerusalém. O nosso lugar não é aqui, a nossa pátria é celestial. Pare de se conformar com esta terra, pare de se conformar com este mundo, pare de se conformar com a sua vida terrena. É muito mais estarmos aqui, é muito mais que casar, é muito mais que ter filhos, é muito mais que ter ministério, é muito mais que falar bem, cantar bem, é muito mais que tudo isso que os nossos olhos podem ver. Nós temos uma morada eterna, e breve a trombeta vai tocar, Ele vai anunciar quais são os salvos, quem está no livro da vida. Acorda, igreja! Desperta do que dorme. Glória a Jesus, aleluia. Acorda, desperta. A trombeta vai tocar, e se você não acordar, você vai ficar. Lembra como antigamente, eu vou terminar a mensagem, as pessoas, antigamente mesmo, porque eu não peguei muito nesse tempo, mas eu sei, eu devia ser criança quando isso acontecia, adolescente, mas eu já frequentei adulta e ministra algumas terras assim, porque Deus ainda fala. Do profeta vir marchando na sua frente, irmão. E não é vir marchando esperando profecia que você quer ouvir, não. É falando dos teus pecados, é falando de conserto, porque tem uma sepultura aberta diante de você. Inclusive, eu já tive essa oportunidade de poder falar para alguém, e meu esposo está aqui de testemunha, porque foi alguém da família dele, que o Senhor me usou para poder falar para esse jovem, para ele consertar as beiras dele, porque Deus não iria mais livrá-lo. Em menos de 6 meses, esse jovem, todo cheio de saúde, bonito, desceu à sepultura. Deus, Ele ainda fala. Deus, Ele ainda cumpre o que Ele está dizendo. E nós estamos brincando com a presença de Deus. Aleluia, papai. Aleluia. Aí você vai dizer assim, não foi Deus quem falou, porque Deus não envergonha ninguém. Ele não envergonha. É você que se envergonha com o seu pecado. É a gente que se envergonha com nossos erros. Deus não envergonha. Mas Ele é tão maravilhoso que não deixa oculto e nos dá a oportunidade de nós nos consertarmos. Quando o Senhor vier falar contigo, irmão, não fique com raiva de Deus e do profeta, não. Ame ao Senhor, porque Ele está te repreendendo, te exortando para que você não vá para o inferno. Aleluia. Quando Deus para de exortar e corrigir uma igreja, é
A maioria. Quando você briga com seu filho, você está odiando seu filho? Seu coração sangra. É quando você pega e você dá uma surra nele. O seu coração sangra porque você tem um amor tão grande por aquela criatura que você gerou, que você não quer que ele se perca. E assim é, mais ainda Deus comigo contigo. O amor que ele tem por mim e por você é tão grande que ele morreu o filho dele para que a gente não se perca na eternidade. Então ele vai sim nos corrigir, ele vai nos provar sim, ele vai nos ensinar sim, queira eu ou não. Tem provas que Deus me enfia, meu filho, que dá vontade de sair correndo, dá vontade de sair chorando, eu falo, Deus, eu não quero. Ele, filha, precisa, é necessário, porque nessa área aqui eu preciso te dar maturidade e você precisa crescer. Tem situações que Deus me coloca, eu falo, Espírito Santo, de novo uma prova, uma luta. Ele, filha, você leva a minha palavra, não pode ser de qualquer jeito, eu vou provar você. Eu preciso te dar a estrutura, eu preciso te dar autoridade, e nós só temos autoridade sobre aquilo que nós vencemos. Ninguém tem autoridade sobre aquilo que não vence. Quer autoridade? Comece a vencer as suas guerras. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, tu és santo, Deus. Para de ficar falando, Deus me dá autoridade, Ele vai te dar em luta. Glória! Sabe por quê? Quanto mais você vence o adversário, quanto mais você vence as provas, mais autoridade você carrega. Aleluia. Homens e mulheres que têm autoridade vêm de campos de guerra. Venceram inimigos, demônios que vocês não imaginam, mas esses soldados sabem. Ficamos admirados com tal autoridade, como as pessoas se admiravam da autoridade que Jesus tinha. Quantas horas orando ele passava? Quantas tentações ele vencia? Ele tinha autoridade porque ele vencia a carne dele. Aleluia! Você vai ter autoridade quando começar a vencer a sua carne. Glória a Vence Jesus. o mal com o bem. Vence na palavra. Viva a palavra e receba a autoridade. Glória a Jesus. Eu vou terminar a mensagem com o exemplo de Davi. Davi vai entrar no campo e os seus irmãos começam a zombar dele, falando que ele é aparecido, que ele estava passando ali, que ele não tinha estatura, não tinha idade, e que ele era um invejoso, talvez, da posição de seus irmãos. Quando ele consegue a posição de lutar para envergonhar aquele gigante, aquele adversário, ele se levanta com a nação do Senhor. Antes de conseguir, ele vai dizer assim, olha só, eu venci leão, eu venci urso e ninguém viu. Você quer ser visto pelo homem, meu filho? Você tem que parar com isso. É lá onde ninguém está te vendo que você vai vencer os seus piores adversários. Os seus piores demônios. Você vai vencer as piores guerras. Nós vencemos nossas maiores guerras quando ninguém está nos vendo. É verdade. Precisamos parar de querer mostrar para todo mundo que estamos vencendo guerras. A palavra do Senhor diz, entra no quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que te vem em segredo. Teu pai, que vê tudo, que está oculto, que sonda tudo, que esquadrinha tudo, como diz esse salmo, te recompensará em público. Não procure recompensa pública, não busque glória humana, não busque agradar a sua carne, porque o teu pai, que te sonda, que te conhece, que prova os teus pensamentos, conhece você de dentro para fora, conhece você no alto quando você é exaltado, conhece você humilhado quando você é abatido, conhece seu ânimo, ele te recompensará publicamente. A vitória em público de Davi consistiu nas suas vitórias em oculto, quando Deus estava sondando ele, quando nem sequer esse rei sabia que Davi existia, quando nem sequer a nação de Israel sabia que Davi seria o próximo rei, mas o Senhor que havia sondado, esquadrinhado e escolheu aquele jovem e o capacitou, deu a ele publicamente a honra de vencer o gigante. O Senhor vai te honrar. Tenha prazer na sua presença. Tenha prazer em entrar no quarto e fechar a porta. Tenha prazer em que ele sonde você e esquadrinhe você, te examine e
te ajude a vencer o maior gigante que existe dentro de você, que é o seu eu. Nosso eu, irmão, precisa morrer todos os dias. E nós iremos vencê-lo com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra. Então deixa ele te esquadrinhar, deixa ele te sondar e deixa Deus te provar, porque o resultado é vitória. E assim eu agradeço a oportunidade de